Você sabia que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 1,6% da população é doadora de sangue? Isso corresponde a cerca de 3,2 milhões de doações por ano. Bem-vindos ao Farmácia em Prosa, o nosso podcast aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Estamos gravando diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF. E hoje nós temos convidados muito especiais para a gente falar sobre um tema muito importante, a doação de sangue e também doação e cadastro de doadores de medula óssea. Eu estou aqui e quero dar as boas-vindas a Renata Deiliane Oliveira, que é farmacêutica especialista em oncologia e hematologia e hemoterapia também pelo Programa de Residência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás, IEBC. E a Renata também atua como farmacêutica no serviço de quimioterapia da Unimed Goiânia. Não é isso mesmo, Renata? Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou aqui também com a Cecília Ribeiro dos Santos, que é farmacêutica especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica. A Cecília atua na Agência Transfusional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, vinculado também à EBSER, e no Hospital Geral de Goiânia, em colaboração com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Muito bem-vinda, Cecília. Eu estou aqui também com Naime Dias Pereira Júnior, que é farmacêutico, especialista em vigilância sanitária, farmácia hospitalar com ênfase em oncologia e radiofarmácia. O Naime atua como gestor de suprimentos no Hospital Oncohematológico Hemolabor e como farmacêutico também da Secretaria Municipal de Goiânia, de Saúde, aqui da Prefeitura de Goiânia. Não é isso, Naime? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. E eu também estou aqui com a Letícia Aparecida Silva, que é bióloga, especialista em microbiologia, em hematologia e imunohematologia. Ela é mestre em medicina tropical e atua como gestora de qualidade do Banco de Sangue também do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e em conjunto com a EBSER. Seja bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Obrigada. Como vocês puderam ver aí, a gente está com convidados muito especialistas, com um currículo muito grande, inclusive, e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito interessante. E eu queria que a gente começasse, então, explicando para o pessoal de casa o que é a oncohematologia, Naime. Eu queria começar com você. O que é isso? De onde vem essa palavra? O que a gente estuda quando a gente fala disso? Pode ficar à vontade. Perfeito. Queria agradecer primeiro pelo convite. Obrigado, é bom estar aqui com os colegas. Oncohematologia, geralmente as pessoas pensam assim, é uma definição por si só de uma especialidade médica. Na verdade, a gente está falando de coisas distintas, embora para um fim muito característico. A gente pensa em oncologia e hematologia. De maneira, a grosso modo, simples falando, oncologia é uma especialidade médica que vai tratar os tumores sólidos. E a hematologia, uma outra especialidade médica que vai tratar as doenças relacionadas ao sangue, não necessariamente câncer, muito embora a sua grande maioria seja. E por isso que elas se encontram, e aí vem a expressão oncohematologia. Simples assim. Ótimo. E quando a gente fala, então, de oncohematologia, quais doenças que você até mencionou, né, que tem doenças no sangue, quais doenças que a gente está falando? E aí vocês podem ficar à vontade para comentar. Okay? Temos diversas doenças, né? Diversas doenças. E para nós quatro aqui, que trabalhamos em grandes centros, né, oncohematológicos, a gente acompanha diariamente esses pacientes. Temos as leucemias temos as de origem mieloide, de origem linfóide, elas podem ser classificadas como agudas, crônicas. Temos também os linfomas, que têm diversas classificações. Temos também o mieloma múltiplo, que é uma doença que acomete muitos pacientes idosos. E temos também algumas outras doenças que têm menos incidência, que seriam as síndromes mielodisplásica e algumas outras, mas a grande maioria se resume entre leucemias, linfoma e mieloma. E eu queria, então, que vocês comentassem um pouquinho com o pessoal de casa. Vamos falar, assim, sobre a leucemia, né? Que eu acredito que muita gente já ouviu falar. Mas, de fato, o que ela é quando a gente fala sobre isso? O que é a doença em si?
A leucemia, ela é uma doença que acontece no sangue. Ela pode acontecer, seja já nas células que estão na corrente sanguínea ou naquelas células que ainda estão em produção, lá na medula óssea. Então, às vezes, a depender da origem dela, ela comete a célula lá na medula óssea e essa célula já entra para a corrente sanguínea com a alteração característica da leucemia. Dano, né? Porque quando a gente pensa em sangue, a gente também tem que correlacionar aos órgãos hematopoéticos. Então, por isso que a Renata traz bem a questão da medula óssea, da mesma forma linfonodos, da mesma forma baço, eles também são considerados nesse momento. Porque são todos aqueles órgãos que estão envolvidos no processo de produção do sangue. Entendi. Naime, você mencionou agora uma palavra que é até difícil de pronunciar. Hematopoéticos. Isso. O que é isso? Para explicar para o pessoal de casa. São órgãos ou sistemas que estão relacionados ao sistema sanguíneo. Todos os órgãos, então, que se relacionam com isso. E que, de alguma forma, participam em algum momento, seja ou da produção ou da eliminação daquela célula sanguínea. Certo. E aí também tem uma questão de tratamento, né? Eu falei aqui no início o currículo de vocês, onde vocês trabalham, e vocês lidam muito, então, no dia a dia de vocês, com pessoas que têm essas doenças, que têm esses problemas. Eu queria que vocês comentassem, então, agora com o pessoal de casa, quais são os tratamentos mais comuns que existem para essas pessoas que têm esses problemas no sangue? São inúmeros, né? Eu acho que, assim, o grande cerne hoje da questão da discussão, e aí meus colegas aqui provavelmente vão concordar com isso também, trata-se justamente, a grande discussão antes de hoje em dia é como que a gente vai inserir esse tratamento e fazer com que todos tenham alcance. Porque cada vez mais o acesso, a questão do acesso é a mais... Isso tanto no âmbito privado quanto no público é inquestionável. É a grande questão mesmo, porque são tratamentos que cada vez mais têm incorporação de novas tecnologias, cada vez mais melindrosos no sentido de... Eles melhoraram, obviamente, tanto é que estão aí, mas melindrosos no sentido de acompanhamento do paciente, de assistência, certo? E aí eles são vários, assim, vou pegar um clássico só para ilustrar. Se eu estou falando de um paciente com mieloma, Renata não vai me deixar mentir, porque eu sei que você fez sua especialização ali nesse negócio aí, hein? Então, vamos lá, tô brincando, mas, mieloma, se o paciente ele começa ali com bortezomib, né? Bortezomib com dexametasona, aplicação no D1, eu nem lembro mais, D1, D8, D15, enfim, os dias de aplicação. Aplicações semanais. Semanais. E aí, o que acontece? Em algum momento, esse paciente, ou por uma disfunção, ou uma reação, ou até mais por não ação da droga, ele progride, né? Que é a progressão. Aí ele passa para uma outra linha de tratamento. Quer dizer, aquela primeira linha de tratamento já não surte mais efeito por um daqueles motivos colocados, e aí ele vai migrar para a segunda linha de tratamento, que pode ela, isso é a conduta do médico, né? Pode ela ou não ser aquela que está preconizada, ou não, diante de um relatório muito bem feito. Mas aí ele vem com daratumumab, né? Que é uma droga de altíssimo custo, e agora a gente já caminha para o teclistamab e para o talquetamab, né? Então, assim, realmente é algo assustador quando você põe na ponta do lápis. Então, para o sistema de saúde hoje, isso tem que ser pensado. E olha lá, a gente está falando de drogas infusionais, enfim, e aí a gente já está assim, já está acontecendo uma tecnologia assim avassaladora, sendo, claro, com demonstração e evidência, óbvio, senão não estaria aí, mas que também precisa ser pensado ali na frente, que é Carticel, né? Então, assim... Assim, de forma geral, como a Naime disse, esses tratamentos, eles podem ir desde a quimioterapia clássica, que é aquela quimioterapia que o pessoal associa quando fala assim, eu estou com uma doença, com um câncer, que eu terei que tomar quimioterapia, que você vai lá no ambulatório, toma na veia. Então, a gente tem desde a quimioterapia clássica, que é aquela que cai o cabelo, que causa todas aquelas reações que as pessoas estão acostumadas, aos medicamentos mais novos, às novas tecnologias, aos anticorpos monoclonais, à imunoterapia. Então, é um leque muito grande de medicamentos. Temos desde aqueles medicamentos mais simples, mais antigos, que também são muito bons, a depender da doença e de qual grau que essa doença está, aos medicamentos mais avançados.
Então, a variedade é muito grande e vai depender muito de qual doença, em qual estágio que está, se já tem alguma mutação, se não tem. Então, é muito particular de cada paciente. Mas o mais importante da gente entender é que, principalmente, a quimioterapia clássica, ela causa muitas alterações hematológicas nesse paciente. Muitas alterações. Esses pacientes têm alterações nos eritrócitos, eles têm alterações nas plaquetas, tem paciente com plaquetopenia severa. Eu me recordo quando eu estava no HC com vocês, de paciente com 1.000 de plaqueta. O valor de referência é 150 mil. Então, assim, tem alterações muito, muito graves, essas alterações hematológicas da quimioterapia. E quando a gente fala de imunoterapia, não é porque é mais novo que também não tem essa diversa, né? O Naime está aí, a gente atua em centros, em serviço particular, convênio de saúde, e os medicamentos mais novos também causam muitas reações, e aí já são reações mais relacionadas com a imunidade. Com a imunidade, que, assim, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, quando a gente fala da imunoterapia e que, a grosso modo, ela é vendida para a grande massa como, assim, o grande tratamento, e de fato é, mas quando você vai na prática, existe todo um trabalho por trás, no sentido de preparação da equipe multi, sabe, de estratégias e observação do paciente, assim, no momento da infusão e observação depois, por algum período também, porque, pense bem, é uma reação por um imunoterápico, ela está mexendo com o seu sistema imunológico, então ela é uma reação, assim, avassaladora. Se não formos rápidos, atentos e conscientes do que temos que fazer como conduta, não vai ser legal. Não mesmo. Eu achei muito interessante essa sua fala, dessa questão do tratamento também de ser de forma multidisciplinar, né? Com várias profissões, inclusive aqui entre nós temos a Letícia, né? Que é bióloga, né? Formação bióloga, estava até aqui nos bastidores comentando, gente, eu não sou da farmácia, mas é sempre muito bem-vinda. E eu queria saber, assim, de vocês que lidam com isso no dia a dia, por exemplo, os principais desafios que o paciente encontra, né? O Naime comentou agora também essa questão do próprio tratamento, do próprio acesso. Renata falou de que cada um, a depender do organismo, a depender da forma que está a doença, né? Do estágio que está, então vai depender ali do tratamento. Mas, por exemplo, essa questão da doação de sangue, ela é um desafio hoje, enfrentado, assim, no Brasil? Sim, com certeza. Nós vivemos em um país, né, que ainda não temos essa política, essa cultura de doação voluntária de sangue. Então, como os colegas colocaram muito bem, Renata e o Naime colocaram das alterações hematológicas, então, o paciente, quando está em tratamento, buscando a cura ali daquela doença oncológica ou oncohematológica, ainda tem que lidar com essas dificuldades. Essa questão que foi muito bem pontuada pela Renata, nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos. E aproveitando que esse momento é uma honra estar aqui nessa casa, nesse momento, né? Eu me sinto realmente muito emocionada de poder trazer uma contribuição entre pessoas tão capacitadas e muito queridas. Então, vivenciamos diariamente pacientes com situações de sangramentos. Então, está no tratamento de uma outra doença e tem que enfrentar essa dificuldade. Questões nutricionais também, a dificuldade de fazer uma alimentação correta, porque isso também traz como efeito colateral o uso das medicações. Alterações de paladar, o paciente perde apetite. E lá no nosso hospital, no Hospital das Clínicas, nós somos referência para várias cidades, então nós vivemos também pessoas que têm dificuldade, dá uma falta de apoio, de rede de apoio. Então, muitas vezes vem só eles e um outro acompanhante com o hospital. Aqui é na cidade, né, na capital, às vezes vem do interior, a dificuldade do deslocamento, a insegurança diante do tratamento. Então, são tantos os desafios que um paciente enfrenta e um deles também é a dificuldade de pensar, será que haverá o hemocomponente que eu preciso? Será que haverá esse sangue que eu preciso receber? E esse é o nosso papel com o banco de sangue, de estarmos à frente, de captarmos, de garantirmos o atendimento aos nossos pacientes, que sempre que eles precisem, nós tenhamos e possamos atender. A fala da Letícia
eu não sei se as pessoas em casa vão perceber isso, mas olha só, quando a gente fala do paciente em específico, essa ilustração que ela traz, um paciente que sai do interior, geralmente está vindo na ambulância da prefeitura, mal acomodado, porque geralmente é um transporte, né, que vem, né? E aí ele chega aqui e às vezes ele não tem essa rede ou alguém com atenção, com olhar para esse momento, ele fica falho daquele tratamento por qualquer motivo. E pode ser ele o mais trivial. E aí, só na fala dela, a gente percebe ali que tem que ter um assistente social atencioso, que está orientando, que liga para esse paciente, mesmo que seja assim, na noite anterior e fala, olha, infelizmente aconteceu um problema, o senhor não precisa vir amanhã, eu vou ligar, vou remarcar. Uma nutrição, como a Renata disse, quando ela fala do paciente que tem alteração de paladar, então você precisa de um nutricionista. E aí, sem contar os demais, né? Que aí você vem para pacientes com algumas comorbidades adquiridas ao longo do tratamento, que vão precisar de uma fisioterapia. E fora os que a gente já conhece, que somos nós, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, por aí. Sim. E é interessante, né, pensar justamente nisso, que não é só o fato de chegar no local e fazer o tratamento, é todo um contexto. Por isso, a equipe mesmo multidisciplinar. E eu gostaria também agora de ouvir um pouco a Cecília, né, já puxando o gancho da Letícia, né, nesse sentido assim, nós somos um país que temos doadores de sangue, mas a gente sempre vê as pessoas buscando mais. Eu acho que isso acontece muito quando você tem alguém perto de você que está precisando, né? Eu, por exemplo, que não sou da área da saúde, sou muito leiga, na verdade, nesses assuntos, mas vira e mexe ali, tô no Instagram, tô nas redes sociais, aí tem alguém, gente, precisamos de doação de sangue, sei lá, para tio do fulano, né? Vem até tal lugar para fazer essa doação. Então, quando vocês falam de captar, é nesse sentido? É de trazer mais pessoas para fazer essa doação? É de convencer? Seria isso? Um ato de convencimento? Como que é isso, Cecília? Isso, doação é um ato de amor, né? Um ato de engajamento. E na maioria das vezes a gente vê esse doador que vem porque ele tem uma pessoa da família, um amigo, um conhecido, né? Que descobriu uma doença hematológica e vai precisar desse tratamento. Mas a rede de apoio é muito importante. Televisão, rádio, Instagram, na divulgação do engajamento para que venham mais pessoas. Principalmente em períodos onde a gente tem férias, tem Natal e o nosso estoque baixa muito. Então a gente faz esse engajamento, trabalha com os acompanhantes para aumentar as doações. Inclusive, eu peço licença aqui para falar que nos bastidores havíamos falado sobre o novembro, que é um mês em especial que fazemos. As doações de sangue precisam que ocorram durante todo o ano, mas existem situações em específico, como é o Junho Vermelho, que já tem um grande alcance da maioria da população, porque é uma data comemorada nacionalmente. Então, nós fazemos essas campanhas de captação, ou seja, de buscar novos doadores, especificamente em junho, pensando no período que antecede as férias de julho, que as pessoas viajam, que as pessoas têm outros compromissos e as doações caem, mas as transfusões não diminuem. E também em novembro, que é um período que antecede as férias escolares e as festividades de final de ano, mas que também nós fazemos esse convite para que as pessoas procurem um banco de sangue no Hospital das Clínicas, que façam a doação em todo o período, mas especificamente em novembro, que é o mês comemorado, o mês nacional do doador, que foi instituído pelo Ministério da Saúde, pensando justamente em fazer essas doações para manter um estoque seguro, para que possamos passar esses períodos de férias e festividades com um estoque que possa atender os nossos pacientes segundo a sua demanda, as suas necessidades. Qual que é o dia que é comemorado? Dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro. Então, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, já que a gente está falando desse assunto tão importante, e gostei muito da fala da Cecília, né? Doação é um ato de amor, né? Porque é um ato voluntário, né? Você não está recebendo ali nada no sentido financeiro, por isso, então, você vai realmente para ajudar outras pessoas. Então, vamos falar sobre isso agora, no sentido de quem que pode fazer essa doação, como que ela é feita, qual que é esse processo, né? Então, vamos começar com calma, porque essa é uma dúvida que eu também tenho, né? Então, por exemplo, quem quer doar, como é que faz?
vai para onde? Procura o quê? Liga? Vai diretamente? Como que é esse processo? A gente convida, né, aí o Hospital das Clínicas. Chegando lá, nós vamos fazer um cadastro. Nesse cadastro, a gente, todas as pessoas com idade a partir de 16 anos até 59 anos. A pessoa de 16 anos, que é menor, precisa da autorização do maior responsável, né? E a partir de 69, tem que ter doado sangue antes de 59, para já ter uma experiência em doações. Até acima de 50 quilos, porta-documento está em boa saúde, né? Um documento com foto. E alguns serviços agendam, mas geralmente é a porta aberta. A hora que você chega, você já faz o cadastro, você já é atendido, passa pela triagem, né? E a gente inicia o processo de doação. E esse processo ele é demorado? Por exemplo, a pessoa pode escolher um dia, já que ela não precisa nem sempre agendar, ela vai, já faz a doação, volta para casa, seria isso? Isso. Né? A doação é rápida. Nós, no nosso banco de sangue do Hospital das Clínicas, nós temos 2 tipos de doação. A doação convencional, que é a doação de sangue total, que a maioria das pessoas conhece. E durante a doação é um processo extremamente rápido, até no máximo 15 minutos. Porque o sangue que é coletado, ele tem que ser todo trabalhado ali na questão de evitar a coagulação, a formação de coágulos. Então, tem que ser um ato rápido. Então, até 15 minutos. Esse processo anterior de cadastro, de triagem, de avaliação, pode demorar em média mais ou menos, assim, cerca de 30 minutos, mas a doação 15 minutos e mais o período de recuperação. Então, não é algo demorado, uma pessoa pode se organizar e fazer a doação. É importante frisar que a doação de sangue, uma das questões que nós estamos aqui, né, hoje para falar sobre os mitos que cercam, né? Então, já aproveitar esse gancho, que a doação de sangue ela pode ocorrer durante o dia todo. Após o almoço também é possível doar. Às vezes as pessoas pensam que tem que estar em jejum para doar. Isso era a minha próxima pergunta. Então não precisa estar em jejum. Não pode estar em jejum. Não pode estar em jejum. Isso é uma informação importante. Isso, porque a quantidade de sangue que é coletada é maior do que se fosse, por exemplo, fazer um exame, um hemograma, um exame comum. Nos exames de rotina, se retira 5, 10, 15 ml. Mas para doação de sangue, precisa coletar entre 400 e 450 ml. Então, é um volume maior. A pessoa precisa estar alimentada. O ideal é que 2 horas antes da doação, ela faça uma refeição leve, evite leite e derivados, se hidrate bem, né, Ceci? E vá fazer a doação de Só para sangue. interromper, olha o tanto que é engraçado. Eu trabalho no serviço de banco de sangue, a hora que a Cecília foi falar, eu já ia falar assim, uma alimentação pesada, 2 horas antes, tem que estar bem, entendeu? Até a gente dela. Por favor. Não pode. Sem fritura, sem fritura. Nossa, Renata passou lá, ela foi nossa residente, ela trabalhou conosco, ela viu. Quando a pessoa faz a refeição leve, a recuperação é melhor, a doação corre bem. E o hemocomponente, que é o produto após, né, a doação, é de excelente qualidade. Então, pensando em produzir hemocomponentes, produtos que vão trazer segurança para os pacientes que estão internados e precisam da transfusão, é importante que faça essa alimentação leve, com hidratação. Nada de feijoada, coxinha, fritura. Não. E aí, então, é um processo rápido, seguro. É importante frisar aqui que todos os materiais que nós utilizamos são de uso único, são estéreis, não tem nenhum risco para o doador. Nós prezamos principalmente pela segurança inicial do doador e, consequentemente, também do paciente que vai receber. Então, é um processo rápido e seguro. E outra pergunta que eu vou me adiantar. Dói? Pra quê aquilo? Não olha para a agulha, né? Não, mas tem uma explicação. Como eu disse anteriormente, a doação tem que ser rápida. Então, a agulha, de fato, tem que ser mais calibrosa para proporcionar uma coleta rápida e eficiente. Mas, felizmente, a agulha é extremamente afiada. Nós contamos com uma equipe muito capacitada. Eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvidas, minhas colegas podem corroborar essa informação. É uma equipe capacitada que vai fazer uma punção única,
pensando sempre no conforto e no bem-estar do doador. Então, o doador não vai sentir dor durante a doação. Uma pequena dor no momento da punção. É normal, né? Que uma doação... Isso é bem na agulha, né? É igual fazer exame de sangue, exame de rotina. Ótimo. Isso é muito importante dizer, porque eu vou dar minha experiência própria, né? Não dá pra ver, mas eu tenho muitas tatuagens. Então, assim, nunca foi problema pra mim. Agora me coloca pra tirar sangue, pra fazer exame, eu desmaio. Oh, meu Deus. Eu passo mal. Então, acho que isso é importante a gente desmistificar mesmo, desconstruir para o pessoal de casa, de que é seguro, de que é um processo rápido, né? Mas aí eu venho com uma outra pergunta que você ainda não se adiantou, Letícia, que é quem que pode doar, né? Por exemplo, pessoas que têm doenças autoimunes, elas podem fazer essa doação de sangue? Não é recomendado. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma doença autoimune já diagnosticada, existem anticorpos, que são células de defesa circulando ali no corpo da pessoa, e durante a doação esses anticorpos serão coletados e pode ocasionar uma reação no paciente que está internado. Ele tem uma doença de base, esse paciente que vai receber também tem outras medicações que recebe, então pode ter algum tipo de reação transfusional, que a gente fala, que é um dano que pode ser prevenido, então não é indicado. Existem doenças como, por exemplo, o hipotireoidismo, alguns que são de causa autoimune, que é o caso de hipotireoidismo de Hashimoto, nesse caso é contraindicado, a pessoa não pode doar, mas existem outras causas de hipotireoidismo. Por isso é importante, no caso de qualquer dúvida, procurar o banco de sangue do Hospital das Clínicas, passar pela triagem e ser melhor orientada. E já que estou me adiantando, vou pegar o gancho para deixar a oportunidade para minha colega Cecília falar a respeito das tatuagens, que é outro mito relacionado. Essa é a parte que eu gosto, dos mitos, né? Vamos quebrar essas ideias aí. Mas compartilhando aqui com vocês também, essa foi antes da gente entrar nessa parte dos mitos, essa é uma pergunta que eu tinha muita dúvida também, porque olha só como eu sou abençoada, eu tenho tireoidite. Nossa! Eu tenho hipotireoidismo e eu nunca doei sangue. E aí, já quis doar e descobri realmente que não podia por conta dessa doença autoimune. E eu ficava me perguntando, mas por que não pode, né? E agora a Letícia explicou pra gente, então. Mas se você aí de casa não tem nenhum tipo de problema, você vá e doe e ajude todo mundo que precisa, né? Mas vamos sim agora falar sobre essa questão dos mitos. Tem muito mito quando a gente fala de doação de sangue. E um deles é de que, por exemplo, quem tem tatuagem não pode doar sangue, ou então doar sangue emagrece, até isso a gente já ouviu. E a gente vai agora conversar aqui com os nossos especialistas para que eles possam explicar para a gente o que é verdade e o que não é. Então, Cecília, é verdade que quem tem tatuagem não pode doar sangue? Não, é mito. É mito. É mito. A gente só pede para que seja depois de um ano, né? Que como é um procedimento onde você vai lesionar o tecido, né? Para poder fazer a tatuagem, a gente pede que seja depois de um ano. É mito. Pode doar, sim. Quem é tatuado, então, pode doar se não tiver nenhum outro problema, né? Outro mito que a gente ouve muito é isso, de que doar sangue, quanto mais sangue ali você doa, quanto mais sangue você tira, você emagrece. Existe isso? Não, é mito. Infelizmente. Você tá doando. Já está em todos os meses. Não, o organismo repõe, né? A gente faz a hidratação, o organismo repõe, não vai ter um excesso de sangue, não emagrece, não engrossa, não raleia, é mito. Esse de engrossar o sangue, ou de que o cabelo vai cair, também não tem nada a ver. Não causa fraqueza, as pessoas têm medo que não causa fraqueza. É seguro, né? Mas a fraqueza provavelmente está relacionada à questão da alimentação. É por isso que não pode doar em jejum. E logo após a doação tem o lanche para Importantíssimo. Foi o que a Letícia disse, que tem a recuperação após a doação. É esse momento do lanche, onde o profissional avalia se aquele paciente ali já está apto para ir embora. Se aquele doador, se o doador já está apto para ir embora. E, por exemplo, a pessoa pode doar sangue quantas
quantas vezes no ano? Assim, mais de uma vez, duas? Essa é uma pergunta muito oportuna, porque outras pessoas também pensam que é uma vez ao ano. Essa é outra questão muito relacionada à doação de sangue, que momentos como esse são muito importantes para trazer a população, para podermos falar sobre essas questões. E, às vezes são dúvidas que a pessoa não tem oportunidade de perguntar. Então, momentos como esse são muito importantes. A mulher pode doar sangue no máximo 3 vezes ao ano, por causa das questões, né, do fluxo menstrual. Então, o Ministério da Saúde preconizou que é no máximo 3 vezes no ano, com intervalo mínimo de 3 meses. Mas pensando num período de 12 meses, o recomendável é esperar 4 meses, que aí a gente tem, em 12 meses, 3 doações. E o homem, como não tem a questão do fluxo menstrual, ele pode doar um pouco mais. Então, ele pode doar 4 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 2 meses. Suponhamos que para atender uma necessidade de um familiar, de alguém do círculo ali de convivência, ele tem que fazer uma doação nesse período de 2 meses, mas não pode ultrapassar 4 vezes ao ano. Então, nós pedimos que se uma pessoa faça pelo menos uma vez uma doação a cada semestre, a gente aumentaria muito a quantidade de doações. E é outro mito também, se a mulher estiver no período do fluxo menstrual e não estiver anêmica, ela também pode doar. Então, por isso que é importante, se está com dúvida, não sabe se está apto a doar, procure o banco de sangue. Lá ele será aconselhado e também pode se tornar um captador, né? Que é o começo do nosso podcast, nós falamos a fala da Renata aqui, que procure um banco de sangue, converse, busque informações e se naquele momento ele não pode doar, mas ele pode ajudar no sentido de captar, como nós falamos aqui, a Cecília falou, a respeito da rede de apoio, a respeito... Hoje nós temos tantas formas de comunicação, você também colocou muita questão no Instagram. Sim. Então, buscar ali na sua rede de apoio como que seja. E a Cecília até comentou uma coisa também que me chamou a atenção, que são os períodos, né, de maior... como é que eu poderia dizer? Recepção de doação? Não sei, que as pessoas mais doam, né? Demandas. Períodos ali de maiores demandas, períodos de menos. Então, da gente realmente relembrar o pessoal de casa que não é porque doou uma vez na vida, pronto, acabou, nunca mais vou doar, né? E eu queria entender também agora um pouco como que o que acontece depois que você doa o sangue? O que acontece? O paciente doa o sangue, mas aí o que acontece com esse sangue? Ele vai passar por outros exames, vai triagem, vai para outro paciente? Como que é isso? Então, nós temos o processamento desse sangue. Ele vai para um órgão, a gente faz o processamento, faz o fracionamento e o armazenamento. Nesse período onde as bolsas estão passando pelo processamento, a gente faz a sorologia das bolsas. São feitos exames, né? Geralmente demora em torno de 3 a 5 dias. A gente tenta fazer em menos tempo possível, porque a duração média de uma plaqueta é de 5 dias. A gente precisa liberar esse exame o mais rápido possível para a gente ter tempo viabilizado para usar a plaqueta. E nesse período de armazenamento, a gente aguarda a sorologia, estando liberada, as bolsas são liberadas para a transfusão. Entendi. E você falou dessa questão das plaquetas. E aí vocês podem ficar à vontade, né? Quem quiser explicar isso para o pessoal de casa. Qual é a função da plaqueta no nosso organismo? Assim, tipo, tem essa questão da doação das plaquetas, mas como que é isso? Você pode doar o sangue de forma geral, como você mencionou, mas nesse processamento, isso pode ser separado? É isso? Pode e é separado. Quando você vai no banco de sangue, faz uma doação, é retirado uma bolsa de sangue total. Esse sangue, ele tá com todos os componentes do sangue ali. A plaqueta é um desses componentes. E aí, depois da doação, é separado. É feito o que a gente chama de fracionamento. Tem máquinas específicas para fazer esse processo. E aí é separado o concentrado de hemácias, que é aquela parte vermelhinha do sangue, e é separado também o plasma, que já é uma parte mais branquinha do sangue. E do plasma é separado a plaqueta. E aí é onde tem uma fala, que uma doação pode salvar até 4 vidas. Olha isso. Então, isso é assim, um orgulho imenso, né? Agora vem a bióloga, né? Um momento de emoção. A gente viu a Renata lá, isso aí entrar ali, passou os conhecimentos. Eu fiquei muito emocionada. É hora de você ver que ela aprendeu mesmo, né? De saber que eu trabalho como preceptora
é muito válido e assim, fiquei muito emocionada, que falou muito bonitinho. Então, assim, há alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, quando a pessoa fazia uma doação de sangue total, era transfundido o sangue total. Conforme os anos foram passando e a medicina transfusional evoluindo, percebeu-se que se o paciente estava com anemia, ele precisava apenas daquela parte. E não do todo, E não do todo. Porque quando, né, antigamente recebia transfusão desse sangue todo, com todas as células que a Renata falou muito bonitinho, tinha outras reações, tinha questões relacionadas que a gente chama de reações adversas. Então, pensando em preservar a saúde do paciente que vai receber, foi, ao longo dos anos, a medicina transfusional, a hemoterapia, foi dividindo, então, em componentes. Então, o sangue total, a Renata falou direitinho, é dividido em hemocomponentes, o concentrado de hemácias, para quando... E aí a gente volta a falar dos pacientes oncológicos, que a Renata colocou, que tem alterações, então às vezes está com anemia, então precisa receber o concentrado de hemácias. E uma outra alteração muito importante é a diminuição da contagem das plaquetas. Então, se ele tiver com a contagem de plaquetas muito baixa, vai precisar receber esse concentrado de plaquetas, essa parte específica do sangue. Se tiver com sangramento por falta de alguns fatores de coagulação, vai receber o plasma fresco congelado e, em alguns casos muito específicos, existe um outro tipo de hemocomponente não tão conhecido, que é o crioprecipitado, que também pode ser utilizado, que tem uma parte específica de um fator de coagulação, que se chama fibrinogênio, e que está mais concentrado ali no crioprecipitado. Mas voltando a falar especificamente da plaqueta, que é uma hemocomponente mais, assim, difícil de obter, por algumas questões, e mais difícil também de ser armazenada. A Cecília falou. Quando uma pessoa doa o sangue, apenas após a doação, as plaquetas que são obtidas, Maiara, e nosso público em geral é importante falar, têm validade de apenas 5 dias. É rápido. Então, é muito ruim. Por quê? Porque eles têm que ficar armazenados, esses hemocomponentes, essas plaquetas, têm que ficar armazenados em uma temperatura controlada, segundo as normas da vigilância sanitária. Então, é entre 20 e 24 graus em agitação constante. O colega sabe disso também, trabalha num banco de sangue. E todos os outros pares aqui sabem, mas é importante que toda a população, quem nos ouve, saiba disso. Então, essas questões das plaquetas, elas têm uma validade curta. E os pacientes, especificamente os oncológicos, geralmente têm como efeito colateral a diminuição das plaquetas. E respondendo a sua pergunta, as plaquetas são uma parte importante da coagulação do sangue. Então, quando a pessoa tem um corte para coagular, as plaquetas agem inicialmente ali. Então, a pessoa que está com uma contagem plaquetária muito baixa está mais suscetível a todo tipo de sangramento, até mesmo complicações mais graves, como acidente vascular cerebral e, inclusive, até ocorrer a morte mesmo, infelizmente. Então, é muito importante a transfusão oportuna dos nossos pacientes. E só para a gente tentar não se alongar tanto, para dar mais oportunidade a outros assuntos, quando a gente fala em doação de sangue, né, existe essa convencional e existe a doação de plaquetas por aférese, que é um tipo especializado de doações que a gente consegue obter uma quantidade maior de plaquetas e que nós vamos aproveitar esse momento aqui de fazer também esse convite. Pedir para que as pessoas nos procurem, que façam o cadastro, que procurem também serem doadores frequentes e voluntários de plaquetas, porque existem outros critérios mais específicos ainda para doar plaquetas, mas que nós precisamos dessa doação voluntária e durante todo o ano. Se a validade é curta, nós precisamos de doação durante todo o ano. Com mais frequência, né? É aquela questão, né? É importante fazer as campanhas dos calouros, né? Campanha que geralmente a gente percebe que às vezes chega assim, os bombeiros. Sim. Então, é importante, é válido sempre, mas criar a cultura mesmo. Acho que a informação em momentos como esse, aí nesse momento a gente tem que parabenizar o nosso CRF mesmo, porque assim, é só uma questão de informação. Isso. Porque quanto mais a gente falar e quanto mais dois se sentirem motivados aí, mais eles vão compreender que realmente doar sangue é um ato de amor. E isso vai fazer parte da rotina dele. Porque a campanha, volto a dizer, a gente fala brincando, elas são super importantes com os calouros e, enfim, com as representações de classe. Mas criar a cultura é mais importante ainda, sabe? E você falou tudo nessa questão da informação. Muitas pessoas não têm
acesso a essa informação, né? Por exemplo, para mim mesmo agora foi uma surpresa essa necessidade, essa frequência que vocês precisam de terem doadores de plaquetas, né? Então, por exemplo, quem que pode doar plaqueta? Tipo assim, qual é o perfil dessas pessoas? Vou fazer a mesma pergunta. Eu poderia doar a pessoa que tem uma doença autoimune? Pode ou também não pode? Não, a questão das doenças autoimunes é para doação de sangue e de plaquetas. Então eu vou doar só informação, gente. Porque eu não tenho como doar realmente sangue nem plaqueta. O doador de plaqueta, ele tem que ter uma contagem plaquetária acima de 150 mil. Né? Ele é um procedimento onde a gente vai colocar ele numa máquina. Nós vamos fazer uma punção dupla, que é a máquina que a gente trabalha lá no HC. Ele faz a coleta no acesso, passa na máquina, tudo estéreo, tem um kit que a gente monta na máquina, muito seguro. A máquina filtra o sangue, recolhe só a plaqueta e na outra veia devolve o sangue para o paciente. Então, essa plaqueta, o incremento dela é melhor. Ela é uma plaqueta de um único doador, então para o receptor é mais seguro. Você não vai expor um paciente de 70 quilos, se ele for tomar uma plaqueta randômica, ele vai precisar de 7 unidades. Então, a gente vai estar expondo ele a muito mais antígenos, aumentando a chance de reação transfusional. E incrementa menos. A plaqueta Afedes, ela incrementa mais, é mais segura para o receptor e traz uma qualidade no incremento, principalmente na pós-quimioterapia, onde tem muita plaquetopenia na pós-quimio. Então, a gente trabalha esse... Só para complementar, a questão do A1, do hemato, é porque, assim, muitos pacientes, eles, por consequência do tratamento, em condições do próprio paciente, em algum momento eles podem ter plaquetopenia. E aí a importância de ter a bolsa de fácil acesso e rápido, iniciar logo a infusão, é, assim, preponderante, assim, para que esse paciente tenha continuidade, que ele não tenha interrupção de um ciclo. A gente vê isso muito na prática. E aí, quando a gente parte para as plaquetas por aféres, tem até, eu não estou lembrado agora ao certo, mas me parece até que tem uma analogia, uma comparação de que a plaqueta por aféres, quando comparada à coleta convencional, uma relação de 1:8, uma coisa nesse sentido. Isso. É isso. Isso mesmo. Uma plaqueta aféres equivale até 10 unidades de plaqueta randômica. E o tempo menor. Um tempo menor. Nossa, gente, esse assunto ele é muito, muito amplo, né? Muito discutível mesmo, mas a gente também tem um outro assunto para tratar aqui hoje. E eu gostaria, antes, de dar uma informação interessante para o pessoal de casa, que é sobre a medula óssea. Eu tenho uma informação aqui de que o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea no Brasil, o REDOME, que é vinculado ao Ministério da Saúde, conta hoje com aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros cadastrados. Então, agora a gente vai sair um pouquinho do assunto de doação de sangue, vai entrar na questão do cadastro, né, de doadores de medula óssea, que é um assunto também importante para o pessoal de casa, para o pessoal entender. Mas eu queria que, pode ser até o Naime ou então a Renata, comentar o que é a medula óssea mesmo para o pessoal de casa. Vai lá, Renata. Bom, a medula óssea, ela é responsável por produzir todas as células sanguíneas do nosso corpo. Então, qualquer célula sanguínea que está em circulação nas nossas veias e artérias são produzidas lá na medula óssea. E os pacientes que têm essas doenças oncohematológicas, alguns têm alteração nessas células desde a medula óssea. E alguns desses pacientes precisam do que a gente chama de TMO, que é a sigla, né? O transplante de medula óssea. E aí que entra o REDOME. O REDOME, ele é um registro onde várias pessoas são cadastradas e essas pessoas ficam lá, no cadastro. E quando tem um paciente que precisa fazer o procedimento, que é o transplante de medula óssea, é feito um exame dele e verifica se tem alguém lá no REDOME que é compatível com ele. E aí é onde segue o processo para um transplante. Então, a pessoa pode só se cadastrar no REDOME e aí vai tentar achar alguém compatível. Exatamente. Eu mesmo sou cadastrada. Eu gosto de dizer. Se não, aquela fala anterior do bonitinho. Na minha experiência do dia que eu fui cadastrar. O cadastro de doadores de medula óssea, ele não é feito em qualquer banco de sangue. Ele é feito apenas nos hemocentros.
Aqui em Goiânia, seria aqui em Goiânia a gente tem o Hemocentro, ele fica na Avenida Anhanguera, próximo a Campinas. É bem rápido e bem tranquilo. Eles têm estacionamento privativo, então não tem dificuldade de estacionar, que isso aí interfere muito. Então você chega, faz um cadastro na recepção, que é bem rápida. Esse cadastro você precisa somente do seu documento pessoal e logo em seguida a equipe técnica te chama. O que é feito? É retirado uma amostrinha de sangue, um tubinho de sangue com pouquíssimos ml, da mesma forma que você fosse fazer um exame de rotina. Coleta esse tubinho de sangue e o pessoal da equipe técnica do Hemocentro faz o cadastro e envia essa amostra para o Redome. E lá vai ficar seu cadastro de doador de medula óssea. E se um dia você for compatível com alguém, aí o Redome entra em contato com você falando que encontrou um possível receptor que é compatível com você. E aí você vai salvar uma vida. Já pensou que coisa mais linda? Sim. Alguém que tá ali, que tá precisando numa situação que é o transplante. Porque um paciente, quando ele chega na fase do transplante, é claro que tem doenças que somente o transplante é o tratamento. Mas tem outras doenças que o transplante já é a última escolha. E já pensou você ser compatível com alguém, você poder salvar a vida de alguém? É literalmente isso, gente. É lindo. Você vai salvar a vida de alguém. Tanto que quando um paciente faz o transplante, ele tem o dia da pega da medula dele. Eu acho lindo isso. E imagina aquele paciente que a gente falou agora há pouco, sem rede de apoio, que passa por todas as dificuldades já elencadas aqui pelos colegas, do transporte, da alimentação, de toda a insegurança, o sofrimento, e passar desse cenário de sofrimento, de doença, de falta de perspectiva, de falta de esperança para uma nova vida. E só é possível, muitas vezes, por meio do transplante. Então, esse relato é muito importante da Renata. E quanto mais pessoas se cadastram, maior é a possibilidade que os pacientes encontrem um doador compatível. Sim. Agora, o Redome que você mencionou, você foi presencialmente lá, mas tem a possibilidade de, por exemplo, eu me cadastrar, tem um aplicativo, tem... Precisa ser presencial, porque precisa ser coletada uma amostra do sangue. E aí precisa realmente ser presencial. Mas depois de cadastrado, realmente tem um aplicativo do Redome, onde você verifica seu cadastro, onde tem seus dados. Já fica lá que você pode acessar. Você pode acessar e consultar. E além disso, que é uma coisa que é interessante e que incentiva as pessoas a doarem, é que os doadores de sangue, os doadores de medula óssea, eles têm alguns benefícios. Posso dizer benefícios, né? Por exemplo, o doador de medula óssea, ele tem isenção em taxa de alguns concursos. O dia que a pessoa doa sangue, a pessoa tem um atestado daquele dia no trabalho. E tem algumas outras questões, né, Cecília? E também o doador de sangue também pode ter a questão da isenção. Sim. E fora isso, né, a Cecília colocou dos exames, então a pessoa quando doa sangue, ela tem acesso a esses exames posteriormente, pode verificar a questão se está com alguma doença. Existem algumas doenças que são descobertas quando a pessoa faz a doação de sangue ali, detecta e depois, no caso de sorologias reagentes, ele vai ter um atendimento pelo médico hematologista e o devido acompanhamento. Então, pode acompanhar melhor a saúde, né? E uma coisa que nós conversávamos antes, né, Cecília, a questão da atualização do cadastro, né? A Cecília lembrou. Isso é importante porque um cuidado pós-cadastro, porque geralmente, às vezes, a pessoa às vezes não entra mais ali, consigo um doador compatível e não consigo falar com aquele estado. Sim, mudou o telefone, mudou de cidade. E pelo aplicativo mesmo eu faria isso. É importante manter o cadastro atualizado. Então, tem também essa facilidade, né? Você vai, se cadastra, tira o sangue, já fica cadastrado, mas você pode, digamos que, mudei de cidade, mudei de telefone, não preciso ir até lá no Redome, eu posso atualizar o próprio aplicativo. Isso é muito bom mesmo e muito mais fácil. Existe, por exemplo, algum cuidado especial que a pessoa que vai ser doadora de medula óssea ela tem que ter? Por exemplo, no dia que você se cadastrou,
você tirou sangue, mas tem que ser em jejum, pode comer feijoada, pode comer uma coxinha, é melhor evitar também. Normal, porque é como se você está fazendo um exame de sangue. Imagina que você foi ao seu médico, fez uma consulta e o médico te passou exames de rotina. É a mesma coisa, você foi fazer um exame de sangue. Não precisa ficar em jejum, não precisa de um preparo anterior. Você só precisa ir. Você pode tomar o café da manhã, você pode almoçar. Evita alimento muito gorduroso, mas tem que estar bem hidratado. Ou seja, a gente vai. Rotina mesmo. Rotina, exatamente. E uma coisa que é muito importante é que o doador, a pessoa para se cadastrar, para ser doador de medula óssea, ela tem que ter entre 18 e 35 anos. Isso é muito importante, entre 18 e 35 anos. A pessoa que foi cadastrada com 35 anos, por exemplo, ela vai ficar no banco de cadastro de doadores até os 60 anos. Até 60 anos, ela pode realizar uma doação, mas ela só pode se cadastrar até os 35 anos. Entendi. Essa informação é muito importante. Então, a partir de 35 anos, não pode mais se cadastrar. Exatamente. E quem já está cadastrado, permanece até os 60 anos. Ótimo lembrar. Bom, gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Mas eu quero desde já agradecer a todos vocês, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Em nome de toda a diretoria do CRFGO, a gente agradece. Mas antes da gente dar tchau para o pessoal de casa, eu gostaria que cada um de vocês desse um recadinho, então, para quem está nos assistindo pelo YouTube ou quem também está nos ouvindo aí, né, pelo Spotify. Qual é a mensagem que vocês querem deixar, então, para quem está em casa, para quem ou quer doar sangue ou quer se cadastrar, né, como doador de medula óssea, ou quem nunca pensou, mas que talvez, a partir dessa nossa conversa, pense em doar? Eu gostaria de conversar com você. Eu acho que assim, é importante dizer que é preciso ser dado o primeiro passo. E assim, é fato, parece clichê, mas doar sangue realmente é um ato de amor. Você só precisa de um momento. Vá pelo menos uma vez, que eu te garanto que dali para frente vai ser sempre. É importante lembrar que a sua doação de sangue vai salvar vidas. Então, realmente um ato de amor. É algo que você está fazendo de forma voluntária e que vai salvar vidas. Cecília. Convido a todos, né, que compareçam ao banco de sangue, né, do HC. É um ato de amor, de solidariedade, né? E muitas vidas são salvas, né? Com esse pequeno ato, rápido, né? E cheio de intenção, né? De salvar vidas. E somente para encerrar, né? Ao longo dos anos, a medicina transfusional evoluiu muito, mas não há nenhum medicamento que consiga substituir o sangue. E o sangue só é obtido por meio da doação altruísta e voluntária. Então, todos os colegas já colocaram aqui, mas de fato é importantíssimo essa doação de sangue voluntária e periódica para manter os nossos estoques seguros e assim nós, como profissionais de saúde, podemos atender e cada doador salvar vidas. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma conversa extremamente importante, muito, muito bom estar aqui com vocês também, aprendi bastante, tenho certeza que o pessoal de casa aí também aprendeu. Eu quero convidar você aí do outro lado, então, a acessar as nossas redes sociais, CRFGO no Instagram e também no Facebook. Acesse o nosso canal no YouTube, só colocar Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. E nós, o Farmácia em Prosa, estamos lá no Spotify. Esse é mais um episódio que você acompanha aqui com a gente. Eu tive muito prazer de estar aqui mais uma vez. E é isso, né? Eu acho que o que a gente leva da conversa de hoje é isso. Doar sangue é um ato de amor e você ajuda muita gente, então você salva muitas vidas. Até a próxima, gente. Até mais.